Deus quiser. Neste domingo, meio-dia, Renato Aragão aprontando pra valer na Turma do Didi. 12:30, muito suspense e mistério com Sandy e Júnior. 1h, os baixinhos dão um show de talento no Gente Inocente. 2h, o Planeta Xuxa vem agitando a galera no maior alto astral. 4h, Tom Cavalcante vem detonando o mau humor com o seu Mega Tom. E 4:45, é hora de curtir as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Bom dia. Fórmulas mágicas que vendem a ilusão do corpo sarado, aquele corpo perfeito. Muita gente está recorrendo às cápsulas milagrosas para conseguir perder alguns quilos. Só que além do milagre não acontecer, as consequências podem ser graves. Passar algumas horas numa aula de ginástica para reduzir uma gordurinha ali ou outra aqui. Para muita gente, isso ainda é pouco. Nesta academia, no Rio, alguns alunos já usaram produtos que prometem reduzir o apetite, queimar calorias e emagrecer rapidamente, mas desistiram. Passei mal, tive diarreia, braba. Não adiantou nada, o dinheiro jogado fora. Milagre, de acordo com especialistas, não existe. O ideal é que você faça uma alimentação balanceada e muita malhação. A nutricionista Márcia Madeira alerta que esses produtos, usados para complementar a dieta, não substituem as refeições. Você pode, dependendo do tempo de utilização, vir a ter algum tipo de deficiência de vitaminas ou de minerais. As pessoas devem ter muito cuidado com produtos que prometem emagrecer sem muito esforço. Segundo os médicos, eles podem conter substâncias que produzem uma série de efeitos colaterais e podem trazer graves consequências à saúde. Uma delas é a efedrina, de origem vegetal. Hoje, no Brasil, a substância só pode ser comercializada nos remédios registrados pelo Ministério da Saúde, mas nenhum deles deve ser usado para emagrecer. A efedrina não pode ser usada em pacientes cardíacos, em pacientes hipertensos, em pacientes com distúrbio da tireoide, porque ela pode aumentar de tal maneira a pressão arterial que pode levar até um infarto do miocárdio. Para falar sobre essas fórmulas mágicas de emagrecimento, nós convidamos o endocrinologista Saulo Cavalcante Silva. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, telespectadores. Doutor Saulo, essa história de regime, dieta, isto realmente funciona? Hoje nós estamos tentando abolir a palavra dieta, nós estamos colocando melhor a palavra reeducação. A reeducação tanto alimentar quanto adquirir hábitos saudáveis para você ter uma mente e um corpo adequado. E quais são os riscos
de uma dieta radical? São inúmeros, porque, em geral, quem faz uma dieta radical não está tendo uma boa orientação. E essa pessoa pode ficar carente de algumas substâncias importantes para o seu organismo. Pode levar a alterações sanguíneas, alterações ósseas, alterações musculares e também alterações mentais. A pessoa pode se tornar-se nervosa, a pessoa pode ter insônia, pode ficar irritadiça e, com tudo isso, deixar de lado o fator mais importante, que é a saúde. Agora, nós percebemos que existe aí uma pressão social para poder ter o famoso corpo sarado, né? Aquele corpo sem gordurinhas, com tudo no lugar. Essa pressão tem levado as indústrias a colocarem no mercado um número cada vez maior de fórmulas milagrosas. Como que o senhor vê essa indústria do emagrecimento? Nós vivemos num país tropical e nesse país tropical o povo normalmente usa menos roupas do que nos países frios. Então faz com que a pessoa queira apresentar um corpo mais saudável, o que é bom. Só que existem os aproveitadores em todas as áreas. Então nós temos que tomar muito cuidado ao ingerirmos uma droga, porque essa medicação pode prometer A e fazer B. Você pode estar tomando uma droga para melhorar a sua saúde, ter um corpo mais saudável e, na realidade, você ter um problema maior. Você pode até perder a saúde e não ter aquele corpo que você sonhava. Agora, esses produtos usados para poder inibir o apetite, principalmente, para poder criar musculação, como que o senhor vê isso? Qual é o seu comportamento do paciente em relação a isso? É muito importante que a pessoa só tome uma medicação quando receitada por um médico de reconhecido saber na área. Essas drogas, elas são divididas em vários tipos. Uma delas são os anoréticos, são substâncias que diminuem o apetite. As mais modernas, elas são drogas que atuam no centro da saciedade, são chamadas sacietógenas. Então, elas fazem com que você fique com a repleção, fique satisfeito com a menor quantidade de comida. Se você, por exemplo, meu amigo que está lanchando agora, se você precisava de 500 gramas de alimento, você com essa medicação, você vai precisar apenas de 300, fica satisfeito mais fácil. Uma outra medicação que foi lançada há 2, 3 anos no Brasil é uma que diminui a absorção intestinal da gordura. É um produto que ele não é absorvido pelo organismo, diferente dos outros. Enquanto que os anoréticos diminuem o centro da fome, você vai ter menos fome, mas tem outro tipo de efeitos colaterais. Os sacietógenos fazem com que você tenha uma repleção com a menor quantidade de alimento. E essa outra droga atua em nível intestinal, diminuindo a absorção de gordura. Cerca de 30% da gordura que você ingere sai nas fezes. Agora, nenhuma dessas medicações vão atuar isoladamente, certo? É necessário que essa medicação seja dada como complemento a uma educação alimentar, como complemento a uma mudança de hábitos em que a atividade física tem que ser muito bem coordenada. Então, você deve primeiro fazer uma tentativa com o indivíduo, mudando o estilo de vida dele. Você, por exemplo, Carlos Alberto, que para seu carro aqui na porta da Globo, você podia parar a 100 metros de distância, com isso você fazia um exercício para vir e voltar. Um exemplo que eu estou dando, que qualquer um de vocês podia criar outros. No hábito alimentar, você criar uma alimentação mais pobre em gorduras. Durante muito tempo, foi dar tiro no bandido errado. Atirava no açúcar. O açúcar que engorda é o grande vilão. Errado. O grande vilão é a gordura. A gordura tem muito mais caloria, ela faz muito mais mal à saúde. Aí você fala, quer dizer que eu posso comer doce à vontade? Geralmente o gordo não come doce de açúcar, como eu brinco, ele come doce de gordura. Dificilmente você vê um gordo comendo um doce de pêssego em calda. Ele quer o pudim, ele quer o pavê, é o chocolate. Então você dá essa educação. Se com isso você não consegue que o indivíduo perca peso e progressivamente, sem pressa, é muito importante isso, aí você entra com medicação. Então existe a medicação adequada para o paciente adequado. Agora, o grande vilão, então, hoje seria a gordura? Exatamente, a gente tem que ser muito claro nesse tópico. Para você ter uma ideia, Carlos Alberto, 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que 1 grama de açúcar tem apenas 4. E dessas 4 calorias que 1 grama de açúcar tem, pelo menos uma é gasta para ele incorporar no organismo. E acredita-se que muitas dessas calorias do açúcar também vai ser utilizado em outras partes do organismo. Esse açúcar vai ser formado nas membranas celulares, formar os enzimas, etc. Enquanto que a gordura vai praticamente toda para a célula gordurosa. Então, o grande vilão hoje é a gordura. A gordura causa vários problemas, além de só engordar.
Além dela engordar mais facilmente, ela facilita várias doenças, como ter colesterol alto e várias outras. Existe um peso ideal? E como saber se a massa corporal está dentro dos limites saudáveis? É o que vamos saber depois do intervalo. E atenção, já que o salário não aumenta, a Tupã decreta o impeachment dos preços altos. Confira nesta sexta, sábado e domingo o sensacional Arrasa Estoque Tupã no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Móveis, estofados, colchões, fogões e muito mais a preços incrivelmente baixos. Você compra agora e só paga quando o salário mínimo aumentar. Arrasa Estoque Tupã, sexta, sábado e domingo, porque você não pode esperar. Estamos abraçando um importante programa de investimento social em segurança, paisagismo e iluminação para as obras do mestre Aleijadinho em Congonhas. O projeto Patrimônio Iluminado vai tirar das sombras um importante monumento da humanidade. Porque para nós, patrimônio, cultura, arte e comunidade formam um elo mais forte deste país. Doutor Saulo, quais são os grandes mitos da dieta? Existem vários mitos, eles são perigosos, como por exemplo, uma mãe acha lindo o seu filhinho gordinho, olha como ele é robusto, certo? E na verdade, ele está gordo, ele está com excesso de gordura, aquela gordura está atrapalhando aquele menino, inclusive, desenvolver a sua aptidão física. Ele vai então fugir mais dos esportes, mais para a comida e mais para a televisão, exatamente porque ele está mais pesado, né? Olha como meu filho é bonito, tem até dobrinha nas coxas, quer dizer, ele está com mais gordura do que deveria. Isso faz com que, enquanto aquela menininha de 7 anos é namoradinha do papai e do vovô, ela não vai ter problemas, que eles falam que ela é linda, minha princesa. Mas quando ela chega a 14, 15 anos de idade, ela não vai namorar mais com o pai dela, ela quer o Serginho, o Paulinho. E aí ela não é mais a princesa, ela é uma gorda, que a sociedade marginaliza. Você tem que aceitar isso, a sociedade marginaliza a pessoa com excesso de peso. Ninguém proíbe o gordo de entrar na loja, mas geralmente não tem lá roupa para aquele gordo. Ninguém proíbe a gorda de entrar numa festa, mas chega lá e não tira para dançar com a frequência da moça bonita. Então, essa ideia errada de que o gordo é forte, ele não é forte, ele é até mais fraco. Se você colocar num atleta da seleção, no Romário da vida, 20 quilos, ele não vai render igual renderia se esses 20 quilos. Então, esse é um mito. Assim como o contrário também é outro mito, de que se a pessoa fizer um tratamento para perder peso, uma reeducação alimentar, ele vai ficar fraco, ele vai ter anemia, ele vai ter doença. Isso é um mito, a pessoa está perdendo mais gordura, que não serve para nada. O melhor serve para você ficar mais feio, você ficar mais desanimado e você ter mais doenças. Agora, a questão da dieta, ela normalmente já tem um começo e tem um fim. E as pessoas muitas vezes reclamam que no fim de uma dieta, elas voltam a ter a gordura que tinha antes da dieta. Por que esse efeito, chamado efeito sanfona, que as pessoas engordam, emagrecem, e é preciso fazer dieta o resto da vida então? Essa colocação sua foi muito importante, Carlos Alberto, porque, como eu disse no princípio, nós vamos fazer uma reeducação alimentar. Igual quando o seu pai e sua mãe te ensinaram a escovar dente, a tomar banho, não é para te preparar para a festa de domingo, é preparar para você ter uma saúde de pele para o resto da vida, uma saúde dentária para o resto da vida. Então, se a pessoa está com excesso de peso, é porque ela está ingerindo uma quantidade de alimento maior do que ela precisa. Porque o peso da pessoa depende do que ela ingere, do que ela gasta. Agora, abrindo um parêntese, vamos prestar bem atenção nesse tópico. 30 a 35% das pessoas têm um fator genético que facilita ela ser gorda. Eu não disse que ela tem que ser gorda, facilita. Então essas pessoas vão ter mais dificuldade para ter um peso normal, mas vão também adquirir um peso normal, com um pouco mais de força. Igual você às vezes tem mais facilidade de aprender alemão do que eu, mas se eu quiser estudar muito eu aprendo igual você. Então essas pessoas têm mais facilidades de ganhar peso. Mas geralmente essas pessoas começam na infância. Não é aquela mulher que depois do casamento começou a engordar. Não é aquele homem que depois que aposentou começou a engordar. Não, esses foram ambientais. Em 30 a 35% dos casos, tem um fator genético que começa geralmente na infância. Então, quando você tem uma pessoa com excesso de peso, é porque ou ele tem esse fator genético,
E tem um fator também ambiental, como citei 2 exemplos. Aquela moça era linda, mas casou, acomodou aquele homem que era um jogador aí do Atlético, brilhante, como é o Atlético, e ele pegou, depois parou de jogar futebol aos 40 anos de idade, e essa pessoa começa a ganhar peso, não tem mais aquela carga de exercício físico. Então, essa pessoa tem que colocar aquilo em prática para sempre, igual você tem que colocar em prática a sua higiene odontológica, você tem que aprender a tomar banho. Então, existe a primeira parte do tratamento, que é aí também que a pessoa geralmente engana, ele quer rapidez. Uma das perguntas que a pessoa com excesso de peso mais me faz no consultório, em quanto tempo eu vou chegar no peso que eu quero? Então, você não tem que preocupar em quanto tempo você vai chegar no peso, você tem que preocupar em chegar lá. Se nós vamos gastar 1 mês, 3 meses, 6 meses, não é importante. Inclusive hoje, Carlos Alberto, a literatura é clara que se você perder 10% do seu peso, você melhora consideravelmente todos os aspectos patológicos orgânicos. Pressão, colesterol, triglicéridos, diabetes, tudo melhora com 10%. Então, eu sempre digo que o cliente tem que fazer etapas, objetivos. Você está com 37 quilos de excesso, não vamos pensar em perder os 37, vamos pensar em perder 4 quilos. Se nós vamos gastar 1 mês, ou 2 ou 3, isso não é importante. Nós vamos fazer o primeiro degrau. Perdemos 4, vamos trabalhar agora, quem sabe nós vamos perder mais 4, certo? Até que um dia a pessoa perde aquele peso. Você não demorou, às vezes, 6 anos para formar em medicina, você não demorou 5 anos para formar em engenharia, porque você não pode demorar 10 meses, 20 meses para adquirir o peso ideal, sendo que você, às vezes, tem 40 anos para estar naquele peso. Então, trabalhar a ansiedade da pessoa, mostrar que aquilo é uma tarefa, que você vai se preparar para o resto da vida, aí sim, você vai ter uma reeducação alimentar. Agora, existe peso ideal? Essa pergunta eu costumo dizer o seguinte, existem 2 pesos. Um peso que é chamado peso médico e outro que é o chamado peso estético. O peso médico é aquele que a pessoa está dentro de uma faixa de peso, e é bom lembrar que tem a faixa inferior também, isso é um item que talvez nós podemos colocar mais para frente, e o superior. A gente adquire isso de 2 métodos. Um é você dividir o peso da pessoa pela altura ao quadrado. É uma conta de matemática muito simples, certo? É o peso da pessoa pela altura dele elevado ao quadrado. Então, se ficar entre 20 e 25, esse número, ele está dentro do peso médico, ou seja, um peso que não vai fazer mal à saúde. Hoje em dia estão dizendo até 18 a 25. Se você passa de 25, você começa a aumentar violentamente a chance das patologias. Uma vez eu tive curiosidade, Carlos Alberto, de contar, eu contei mais de 70 doenças orgânicas causadas pelo excesso de peso. E olha que eu não estou colocando aqui estética, não estou colocando aspecto psicológico, nada disso, só orgânicos. Então, quando o IMC passa de 25, que chama índice de massa corporal, é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, passa de 25 ou abaixo de 18, a pessoa começa a ter problemas de saúde. E o peso estético é aquele peso que, desde que você esteja dentro daquela faixa, você fica satisfeito. Então, vamos dizer que sua namorada, ela tem 1,70 m e o peso médico dela fosse de 60 a 72, estou inventando esses números. E ela quer ficar com 69, então de 60 a 72, ela está certa, ela está dentro do peso médico, do estético. Mas a irmã dela tem a mesma altura e quer ficar com 62. Qual das duas está certa? Ambas estão certas, porque ambas estão dentro do peso médico. Então, existe esse peso médico, que é um peso que dentro dessa faixa a pessoa vai ter saúde. Existe o peso estético, é aquele que dentro do peso médico a pessoa agrada. Depois do intervalo, nós vamos saber como corrigir os erros de nossa alimentação dia a dia. Nós voltaremos daqui a pouquinho. E atenção, já que o salário não aumenta, a Tupã decreta o impeachment dos preços altos. Confira nesta sexta, sábado e domingo o sensacional Arrasa Estoque Tupã no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Móveis, estofados, colchões, fogões e muito mais a preços incrivelmente baixos. Você compra agora e só paga quando o salário mínimo aumentar. Arrasa Estoque Tupã, sexta, sábado e domingo, porque você não pode esperar. Na revista Globo Rural deste mês, você vai ficar sabendo como os produtores de vinho do Sul conseguiram sucesso na safra da uva e melhoraram ainda mais o sabor da bebida. No especial Cães e Gatos, os cuidados que você deve ter com esses nossos amigos. Uma tabela de vacinas e relação de cães com respectivas personalidades. É festa no interior. O 3º Campeonato Nacional de Rodeio chega à sua decisão em Londrina, Paraná. E depois segue a estrada fora com nova maratona de provas. Revista Globo Rural de abril, já nas bancas.
Doutor Saulo, o senhor falou sobre a questão das crianças, né? Crianças que já logo cedo apresentam uma obesidade, elas devem já entrar num ritmo de dieta? Sim, a reeducação alimentar da criança deve começar logo que a criança tem excesso de peso, não importa a idade dela. Se ela tem excesso de peso, está fazendo mal a essa criança. E quanto mais cedo você educa a criança, mais fácil ela aceitar. Como eu digo, o excesso de peso pode se tornar um vício. Então, se você fuma há 20 anos, parar de fumar, é muito mais difícil se você fuma há 20 dias. Então, se você pega uma criança e começa a educá-la, que geralmente, se a criança está com excesso de peso, ou ela tem um fator genético mais um meio ambiental ruim, ou só o fator genético. Mas o fator ambiental, ele é fundamental. Então, às vezes, é aquela mãe que está dando alimento ao menino mais do que precisa, com mamadeira cheia de maisena, acordando o menino para comer, dando para eles vários alimentos no parque, etc., sendo que ele não precisa. Então, nós fazemos uma reeducação principalmente nos pais. É o que nós chamamos hoje de grande família. Você não trata uma criança sozinha. A criança não tem dinheiro para comprar as coisas. Se ela está comendo a mais, alguém está dando. E quem é esta pessoa? É quem chama de grande família, que às vezes o pai e a mãe trabalham fora, mas é a empregada que está dando, é a avó que está dando. Então você chama toda essa família, reúne essa família e ali você educa a família. Para você ter uma ideia, Carlos Alberto, nós já temos um ambulatório na Santa Casa grátis para crianças gordas, um ambulatório de obesidade infantil, inteiramente grátis. A pessoa telefona lá, marca, a gente atende, porque da importância disso no mundo hoje. Você corrigir já a criança, porque senão ela pode já começar aos 15, 20 anos de idade a ter problema ortopédico, problema de colesterol e outros problemas causados por excesso de peso. As mulheres, normalmente quando ficam grávidas, ficam aí preocupadas que vai passar a gravidez e elas vão ganhar um peso e não vão voltar ao corpo que tinham antes da gravidez. Durante a gravidez, que tipo de preocupação com essa alimentação que a mulher deve ter? Olha, minha amiga que está grávida nesse momento, eu concordo com você que é muito importante o seu corpo, mas nós temos que pensar também nessa criança que você está gerando, às vezes com tanto amor. É importante que você peça ao seu médico para te dar uma educação alimentar durante a gravidez. O ideal é que você você ganhe qualquer coisa em torno de 9 a 12 quilos durante a gravidez. E nunca fazer um tratamento para perder peso durante a gravidez. Nem sequer pensar nisso. Você deve ganhar qualquer coisa em torno de 9 a 12 quilos. E essa orientação alimentar, Carlos Alberto, tem que ser dividida no dia a dia. Ela deve ter 3 refeições maiores, que é o de jejum, almoço e jantar, e 3 lanches entre as refeições maiores. São 3 lanches, sendo que o lanche na hora de dormir talvez é o mais importante. Então nós vamos adequar para essa mulher a quantidade de proteínas, de hidrato de carbono, de fibras, até de gorduras. Vamos orientá-la do ponto de vista de exercício físico. A grávida pode e deve fazer exercício físico. É lógico, deve evitar os exercícios radicais, aqueles que têm risco de queda. Mas então você que está grávida, você pode lembrar que no dia do parto, você perde qualquer coisa em torno de 5 quilos, que é o neném que sai, a placenta, a água, etc. Então, se você ganha 10, 12 quilos numa gravidez, você não vai ser uma mulher gorda depois, que você, na verdade, deve ter ganho 4, 5 quilos. Então, é muito importante que você não se submeta a caprichos de pessoas como, às vezes, sogra, mãe, tia velha, que pega a grávida e fala que tem que comer para 2, tem que tomar cerveja preta, tem que comer pamonha para dar leite. Não tem nada disso. Você tem que ter uma alimentação saudável, visando, com todo respeito, seu filho em primeiro lugar, mas você também, que é muito importante. Nós temos percebido uma grande preocupação entre os jovens, principalmente adolescentes, em criar músculos, né? Em ter um corpo torneado, né? Isso muitas vezes tem se dado não à base de exercícios programados, exercícios acompanhados por um médico, mas à base de medicamentos anabolizantes. Esse risco dos anabolizantes, qual seria? Grave. É um risco grave. Existem vários tipos de anabolizante, mas geralmente eles usam os esteroides. Os esteroides, nenhum deles deve ser usado. A própria insulina é um anabolizante que, obviamente, deve ser tomado aquela pessoa que é diabética, certo? Se você toma um anabolizante, ele vai aumentar a sua massa óssea, muscular, etc. Mas ele tem vários efeitos colaterais graves, Carlos Alberto. Quando você toma, vamos tomar, por exemplo, um homem, ele pode ter um aumento da próstata, ele pode ter hepatite, ele pode, inclusive, ter câncer no fígado.
Aquele indivíduo está preocupado em ficar mais bonito, mas será que ele vai ficar ou ele vai ficar só para o espelho? Quando você conversa com várias mulheres, elas falam que até acha feio, que é o padrão do homem bonito dos anos 50, certo? O cara fica uma massa muscular, geralmente, bonito para ele fica muito narcisista, ele fica bonito às vezes para o espelho, mas ele corre o risco de uma hipertrofia de próstata, de uma hepatite, de um câncer hepático, de aumento de mamas, Carlos Alberto, diminuição de testículo, diminuição, inclusive, às vezes, dos próprios hormônios sexuais dele. Esse indivíduo pode ficar irritado, distúrbio, comportamento, agressividade, às vezes começar a brigar na rua por causa disso. Então, o preço é muito caro. E o que é pior, também nas mulheres. Hoje as mulheres também estão tomando. Geralmente, são mulheres mais jovens ou depois dos 40, acreditando que aquilo vai aumentar a sexualidade delas. Mas elas aumentam os músculos, tendo uma compressão física nada feminina. Certo? Além disso, essas mulheres diminuem a fertilidade, essas mulheres, os ciclos menstruais alteram, tem distúrbio de personalidade, pode engrossar a voz, aumentar pelo. Então, você vê que nós só temos malefícios. Você deve evitar esse caminho. O caminho é esse. Você quer ficar mais boa pinta, é um direito que você tem. Você quer ficar mais bonita, é um direito que você tem. Mas pega o caminho certo. Vá a alguém que tem orientação, um fisicultor com seriedade, um nutricionista brilhante, um endocrinologista que possa te ajudar. Vamos investir em saúde e ter um corpo bonito, porque não adianta nada você ter um teórico corpo bonito, que eu não acredito que seja, e perder sua saúde, você não vai degustar esse corpo. Nós falamos muito aí de reeducação alimentar. Qual que seria a educação alimentar? Qual que seria a alimentação correta? Que erros que nós poderíamos corrigir no nosso dia a dia para atingirmos o corpo realmente saudável, o corpo com saúde, o corpo que todos sonham, mas através de um caminho mais confiável? O primeiro caminho é esquecer os mitos, esquecer os palpites das comadres, das pessoas que nem se sabe se querem realmente ajudar. Segundo, procurar um profissional de reconhecido saber na área, geralmente é trabalhado com equipes. A pessoa vai ver se você tem, às vezes, um problema psicológico, às vezes é necessário até uma psicóloga trabalhando junto com o médico. Às vezes é necessário orientações da parte de exercício físico. Às vezes é necessário, em cada paciente, uma abordagem diferente. E nós vamos reeducar a pessoa como um todo, visando um trabalho para o resto da vida. Para a pessoa criar um hábito, igual se ter antes de escovar dente, tomar banho, não é para domingo a pessoa estar bem. Nessa alimentação, a pessoa deve, como eu falei, evitar os vilões, que são as gorduras. Não é cortar, mas a dieta tem que ser individualizada, certo? Cada paciente tem que ser respeitado pelo médico quanto o paciente como um todo e não como um gordo. Ele é, antes de tudo, um ser humano. E esse paciente deve ele próprio se respeitar também. Ele respeita a mulher dele, ele respeita os filhos, ele respeita o chefe no serviço, ele respeita até o funcionário mais humilde. Ele precisa se respeitar, não se agredindo, não se tornando doente, que vai fazer mal, não só a ele, mas como toda a sua família. Então, esses hábitos alimentares, nós vamos alimentar 6 refeições por dia, é o ideal. 3 maiores e 3 menores. Você tem condições de adequar. Você tem condições, Carlos Alberto, tem um leite aqui para você tomar à tarde. Você tem condições de trazer uma fruta aqui para você comer. Não é dar aquela desculpa, ele não tem tempo. Tem, às vezes você tem um tempo de ficar discutindo futebol ali fora, mas não tem tempo de tomar um copo de leite. Então, isso é questão de hábitos que você vai criando. Fibras. Comer bastantes alimentos ricos em fibras, legumes, verduras. Você tem que criar o hábito de balancear proteína, hidrato de carbono e gordura. Então, isso que eu passo a ideia para todos vocês. Vamos nos respeitar primariamente. Vamos respeitar até nossa família. Porque se nós tivermos um corpo saudável, com certeza, nós vamos ser um melhor pai de família, um melhor irmão, um melhor namorado. Nós vamos ter mais condições de mostrar o nosso verdadeiro eu. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Saulo Cavalcante Silva. Desejamos a todos uma ótima semana. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá.